Aos 88 anos, Max Baer Jr. finalmente conta a verdade sobre Irene Ryan. Max Baer Jr. nasceu Maximilian Adalbert Baer Jr. em 4 de dezembro de 1937, na vibrante cidade de Oakland, localizada no condado de Alameda, Califórnia. Ele era filho de Max Baer pai, uma figura lendária no mundo do boxe e campeão mundial dos pesos pesados em 1934. Amplamente celebrado por seu poder de nocaute feroz e por sua vitória sobre Primo Carnera, Max Sr. traz fama e grandes expectativas para seu filho. E a forte personalidade e o prestígio público do patriarca Baer, sem dúvida, moldaram o ambiente em que o jovem Max cresceu. A mãe de Max Jr., Mary Ellen Sullivan, exerceu uma influência estabilizadora, fundamentando a família em valores de educação, disciplina e compaixão. Crescendo como filho de um ícone do esporte, Max estava imerso em um mundo de escrutínio público, mas encontrou seus próprios caminhos para se destacar, tanto academicamente quanto esportivamente. Para sua educação inicial, Max Baer Jr. frequentou a Christian Brothers High School em Sacramento, uma escola conhecida por seus rigorosos programas acadêmicos e ênfase no espírito esportivo e no desenvolvimento do caráter. Durante esse período, Max demonstrou um talento atlético extraordinário, conquistando medalhas em 4 modalidades diferentes simultaneamente. Uma conquista que destacou não apenas sua habilidade atlética natural, mas também sua dedicação, disciplina e espírito competitivo. Entre suas primeiras conquistas, destaca-se seu desempenho no golfe. Ele venceu o Torneio Aberto Júnior de Golfe de Sacramento 2 vezes. Um feito notável que ressaltou sua versatilidade e excelência em diversas áreas. Essas realizações prenunciaram uma vida que equilibraria atividades criativas com empreendimentos empresariais e esportivos. Após o sucesso no ensino médio, Max buscou o ensino superior na Universidade de Santa Clara, uma respeitada instituição jesuíta na Califórnia. Lá, ele obteve o diploma de bacharel em administração de empresas, complementando sua compreensão prática de comércio e gestão com uma formação complementar em filosofia, refletindo seu interesse pelas questões mais profundas da vida, do comportamento humano e da ética. Essa combinação de estudos provou ser fundamental mais tarde em sua carreira, particularmente quando ele fez a transição da atuação para a produção, direção, eventualmente, para o desenvolvimento de empreendimentos comerciais no ramo imobiliário e do entretenimento. Max Baer Jr. iniciou sua trajetória no mundo da atuação ainda jovem. Sua estreia nos palcos aconteceu em 1949, na Inglaterra, no Blackpool Pavilion, onde atuou na peça Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Essa experiência precoce no teatro lhe proporcionou vivência em performance ao vivo e narrativa, lançando as bases para sua futura carreira no cinema. No entanto, foi na década de 1960 que Max lançou definitivamente sua carreira profissional de ator, tornando-se uma figura reconhecida tanto na televisão quanto no cinema. Ele assinou contrato com a Warner Brothers, um estúdio poderoso na época, e rapidamente começou a aparecer em diversas séries de TV populares daquele período. Seus primeiros trabalhos incluíram papéis em séries icônicas como Maverick, 1960, Surfside 6, 1960-1961, Cheyenne, 1960-1961, Hawaiian Eye, 1960-1961, 77 Sunset Strip, 1960-1961, Bronco, 1961, Sugarfoot, 1961, Follow the Sun, 1962, e It's a Man's World, 1962. Essas participações não apenas aprimoraram seu talento, mas também o expuseram ao ritmo acelerado da produção televisiva durante a era de ouro da TV americana. Apesar de um início promissor na televisão, Max Baer Jr. é mais lembrado por seu papel como Jethro Bodine na lendária série de TV The Beverly Hillbillies, 1962 a 1971, exibida pela CBS. Jethro, o filho ingênuo e pouco inteligente do primo de Jed Clampett, tornou-se um personagem adorado na cultura pop americana, personificando o charme cômico da série e sua visão satírica dos contrastes entre o campo e a cidade. A interpretação de Baer como Jethro cativou o público por quase uma década, tornando-o um nome conhecido em todos os lares, mas também contribuindo para que ele fosse estereotipado, um desafio com o qual ele lidaria pelo resto de sua carreira de ator.
Durante o auge de The Beverly Hillbillies, Max continuou a aparecer em outros projetos televisivos, incluindo Love, American Style, 1969, 1974 e Vacation Playhouse, 1969 a 1974. Além de se aventurar no cinema com o papel do sargento Luther Liskell no filme de guerra de 1967, A Time for Killing. No entanto, a associação duradoura com Jethro Bodine limitou a variedade de papéis que lhe eram oferecidos, uma situação comum para atores intimamente ligados a personagens icônicos. Reconhecendo isso, Max direcionou seu foco para a produção, direção e roteiro, o que lhe permitiu exercer controle criativo e explorar novos caminhos dentro da indústria do entretenimento. Em 1974, Max Baer Jr. estreou como produtor e roteirista com o filme Macon County Line, um drama sulista intenso no qual também atuou como o delegado Reed Morgan. O filme alcançou sucesso comercial e aclamação da crítica por sua narrativa repleta de suspense, consolidando Max como um cineasta competente. No ano seguinte, em 1975, ele produziu, escreveu e dirigiu The Wild McCullochs, interpretando Culver Robinson em um drama familiar que demonstrou sua versatilidade tanto atrás quanto na frente das câmeras. Aproveitando esse impulso, ele dirigiu e produziu Ode to Billy Joe, 1976, um filme baseado na famosa canção de mesmo nome, que se tornou um grande sucesso de bilheteria, consolidando sua reputação como um cineasta habilidoso, capaz de traduzir a cultura popular em sucesso cinematográfico. Seu último trabalho como diretor foi Hometown, USA, 1979, marcando o fim de seu envolvimento principal com a direção cinematográfica. Além de seu trabalho no entretenimento, Max Baer Jr. demonstrou uma perspicácia comercial aguçada, aventurando-se no mercado imobiliário e na indústria de cassinos. Ao longo dos anos, ele idealizou a criação de um império Beverly Hillbillies, um projeto concebido para capitalizar a popularidade duradoura da série. Esse plano ambicioso inclui, segundo relatos, o desenvolvimento da mansão de Jethro em Beverly Hills e uma série de cassinos inspirados no universo dos Clampetts, refletindo sua capacidade de combinar nostalgia com visão empreendedora. Max teria garantido acordos para adquirir os direitos de uso de nomes, imagens e outras propriedades intelectuais relacionadas à série, visando transformar a amada produção televisiva em um empreendimento comercial multidimensional. A vida pessoal de Max Baer Jr., particularmente seus relacionamentos amorosos, frequentemente atraiu a atenção do público, em grande parte devido à sua fama como astro da televisão e filho do lendário campeão de boxe Max Baer pai. Embora Baer geralmente tenha sido reservado e discreto sobre sua vida pessoal, vários relacionamentos importantes ao longo dos anos se tornaram públicos e contribuíram para a narrativa mais ampla de sua vida além de Hollywood. Em 1966, Max Baer Jr. casou-se com Joanne Kathleen Hill. Na época, Baer estava no auge de sua fama com a série The Beverly Hillbillies, onde sua interpretação de Jethro Bodine o tornou um nome conhecido em toda a América. A pressão da fama, combinada com as exigências de uma carreira de ator que frequentemente envolvia viagens e longas jornadas de trabalho, teria colocado o casamento em risco. Como muitos casais jovens que enfrentam a vida sob os holofotes, Baer e Hill encararam desafios que, no fim, se mostraram difíceis de superar. Após 5 anos juntos, o casamento terminou em divórcio em 1971. A separação marcou uma virada significativa na vida pessoal de Baer, coincidindo com um período em que ele tentava se reinventar profissionalmente após ter sido fortemente identificado com um único papel icônico. Após o divórcio, Baer não se casou novamente, mas teve relacionamentos amorosos com diversas mulheres famosas ao longo dos anos. Entre as mais notáveis estava Victoria Principal, atriz, empresária e escritora de grande sucesso, mais conhecida por seu papel na série de televisão de sucesso Dallas. O relacionamento deles atraiu considerável interesse da mídia, já que ambos eram figuras públicas proeminentes com carreiras consolidadas. Baer também teria se envolvido com a modelo Cher Rhodes, reforçando ainda mais sua reputação como uma figura frequentemente associada a relacionamentos glamourosos e de alto nível naquela época. Um aspecto do relacionamento de Baer com Victoria Principal mais tarde se tornou fonte de controvérsia.
Em 2005, Principal alegou publicamente ter sido agredida por Baer durante o período em que mantiveram um relacionamento amoroso. A alegação trouxe Baer de volta à atenção do público, décadas após o auge de sua fama na televisão, e reacendeu as discussões na mídia sobre o relacionamento passado dos dois. Baer negou veementemente as acusações, afirmando que eram falsas. Nenhuma condenação criminal resultou da acusação, e Baer sempre rejeitou qualquer caracterização de si mesmo como tendo se envolvido em tal comportamento. Esse episódio ressaltou as complexidades e os desafios que podem acompanhar relacionamentos vividos em parte sob os holofotes, especialmente quando as memórias e interpretações de eventos passados divergem drasticamente entre os envolvidos. Para Baer, a controvérsia contrastava fortemente com a imagem, em grande parte descontraída e cômica, que ele havia cultivado durante sua carreira de ator. Isso também reforçou sua preferência de longa data pela privacidade nos últimos anos, à medida que se distanciava cada vez mais de Hollywood e se concentrava em empreendimentos comerciais, investimentos e na vida fora da indústria do entretenimento. Aos 88 anos, Max Baer Jr. chegou a uma idade em que a reflexão lhe parece mais natural do que a contenção. Mais conhecido por gerações de telespectadores como Jethro Bodine em Os Beverly Hillbillies, Baer passou décadas navegando cuidadosamente pelo legado de um programa que o tornou famoso, mas que também o limitou. Agora, em seus últimos anos, ele fala com uma franqueza incomum sobre uma das figuras mais influentes em sua vida profissional, Irene Ryan, a atriz que interpretou a vovó e se tornou uma das personagens mais marcantes da televisão. Irene Ryan não era nada parecida com a doce senhorinha que as pessoas viam na tela, diz Baer. Ela era perspicaz, exigente e mais durona do que quase qualquer pessoa que eu já conheci. Ele se lembra de tê-la conhecido quando ainda era um jovem ator, inexperiente e inseguro, entrando em um set dominado por artistas experientes. Ryan, já veterana de vaudeville, do rádio e do cinema, se portava com a confiança de alguém que havia sobrevivido a todas as eras do show business. Ela já tinha passado por tudo, bons momentos, maus momentos e tudo o que há entre eles. Ela não tolerava tolos e nem fingia que tolerava. Baer admite que, a princípio, Ryan o intimidava. Eu era jovem e ela me desmascarou facilmente, diz ele. Ela sabia quando você estava atuando e quando estava fingindo. Mesmo assim, ele reconhece que ela lhe ensinou lições valiosas sobre profissionalismo e sobrevivência em Hollywood. Ryan exigia precisão, preparo e respeito pela arte. Ela não acreditava em atalhos. Se você fosse preguiçoso, ela sabia. E se você fosse sério, ela o respeitava. Apesar de sua reputação severa, Baer insiste que havia um outro lado de Ryan que poucas pessoas chegaram a ver. Fora das câmeras, quando as luzes se apagavam, ela podia ser incrivelmente carinhosa, ele recorda. Ela tinha um senso de humor seco e mordaz. Ela ficava sentada contando histórias sobre o vaudeville que faziam os cabelos da gente se arrepiarem. Ryan, segundo ele, havia enfrentado dificuldades pessoais, casamentos fracassados e insegurança financeira muito antes de Os Beverly Hillbillies lhe trazer a fama no final da vida. Ela valorizava o sucesso porque sabia o quão passageiro ele era. Baer também aborda rumores antigos sobre tensão no set. Sim, houve momentos, diz ele. Sempre que você junta personalidades fortes, faíscas vão surgir. Ryan era extremamente protetora de sua personagem e da integridade da série. Ela entendia que a vovó era mais do que um alívio cômico. Ela era a espinha dorsal daquela família. Baer admite que, no início, subestimou os instintos dela. Ela quase sempre estava certa. Só percebi isso mais tarde. Com o passar dos anos, Baer desenvolveu um profundo respeito pela resiliência de Ryan. Ela trabalhou até o fim, diz ele em voz baixa. Mesmo com a saúde debilitada, Ryan se recusou a diminuir o ritmo. Ela acreditava que o público merecia o seu melhor, independentemente de como você se sentisse. Sua morte em 1971, pouco depois do fim de Os Beverly Hillbillies, o afetou profundamente. Parecia o fim de uma era, não apenas de um programa. Olhando para trás agora, Baer fala sem amargura, apenas com clareza. Irene Ryan me ajudou a me tornar quem eu sou como ator, diz ele. Ela me desafiou, me assustou e me ensinou. Ele acredita que a história foi generosa com ela, mas nem sempre precisa. As pessoas se lembram das risadas, mas esquecem a força necessária para criá-las. Aos 88 anos, Baer tem pouco interesse em mitos ou nostalgia. A verdade é que Irene Ryan era uma sobrevivente, diz ele. Ela conquistou cada risada que recebeu. E ao finalmente contar essa verdade, Max Baer Jr.
Homenageia não apenas uma colega de elenco lendária, mas uma mulher cuja força e talento deixaram uma marca permanente na história da televisão. Ele manteve uma amizade profunda e duradoura com Buddy Ebsen, que perdurou por décadas. Um laço forjado não apenas pelo sucesso compartilhado em The Beverly Hillbillies, mas também por um afeto genuíno e respeito mútuo. Ebsen era mais do que um colega de elenco para ele. Ele foi um mentor de atuação, uma presença constante e um amigo de confiança cuja orientação deixou uma marca indelével em sua vida e carreira. Essa proximidade permaneceu intacta até o fim. Num momento comovente e profundamente humano, Elo, juntamente com Donna Douglas, visitou Ebsen no hospital pouco antes de seu falecimento, oferecendo conforto e companhia durante seus últimos dias. Quando Buddy Ebsen faleceu vítima de pneumonia em 6 de julho de 2003, isso representou a perda não apenas de uma lenda da televisão, mas também de um amigo querido cuja influência se estendeu muito além das telas. O passar do tempo tornou essas lembranças ainda mais comoventes. Com a morte de Donna Douglas em 2015, outro capítulo amado da história da televisão se encerrou silenciosamente. Com a morte dela, ele se tornou o último membro do elenco regular de Beverly Hillbillies ainda vivo, uma distinção ao mesmo tempo honrosa e agridoce. Como o único elo remanescente com o elenco original da série, ele passou a representar uma ponte viva para uma era passada da televisão, definida por calor humano, simplicidade e personagens que se tornaram parte da cultura americana. Carregando apenas essas memórias, ele se tornou a última testemunha das amizades, risadas e experiências compartilhadas que outrora uniram milhões de telespectadores, preservando o legado de uma série e de um elenco que continuam a ressoar gerações depois.